Fala, criativos! Se você trabalha com Photoshop, as últimas atualizações mudaram completamente a forma como você remove um objeto ou uma pessoa de uma imagem, manipula suas imagens ou até mesmo aumenta a definição dos seus projetos utilizando a inteligência artificial. Mas se você ainda está usando o Photoshop como antes, sinto muito te dizer, mas você está perdendo tempo. Então, se você quer ver todas essas novidades, faz o seguinte, criativo, já deixa o seu like, senta na poltrona, pega aquele cafezinho, vem comigo. Um ponto importante, antes de eu te mostrar esses exemplos criativos, você precisa baixar o Photoshop Beta para estar utilizando essas ferramentas novas que eu vou compartilhar com vocês. Uma das novidades é a ferramenta de remover. Agora no Photoshop nós temos a opção de selecionar a área que queremos que o Photoshop remova automaticamente e através da barra contextual a gente simplesmente clica em um único botão. Remover. Agora é o seguinte, no primeiro exemplo a gente tem aqui duas mulheres se abraçando com algumas pessoas atrás com fundo desfocado. A ideia é justamente remover essas pessoas através dessas novas ferramentas. Então a primeira ferramenta aí que você vai utilizar nessa nova atualização é a ferramenta seleção de objeto. Então a gente vai fazer a seleção aqui da mulher, o Photoshop vai fazer essa seleção aqui automática. E para aparecer essa barra contextual, você vai em janela e você vai clicar aqui, ó, barra de tarefas contextual. Então, a partir do momento que você ativa essa barra, né, a gente já tem a opção aqui de remover, que é uma nova opção que foi adicionada para a nossa ferramenta aqui de seleção. Então, ó, fiz a seleção aqui da mulher e agora eu vou clicar em remover. E olha que interessante aí o resultado que o Photoshop vai trazer através da inteligência artificial. Agora olha que interessante, criativos, através da inteligência artificial do Photoshop, ele nos trouxe aqui um resultado muito efetivo. Quase que não dá pra gente ter a percepção que tinha alguma pessoa aqui, realmente só se a gente olhar a fundo, né? Então, um outro ponto interessante dessa ferramenta, da seleção com remover, é justamente a camada que ele adiciona. Então a gente consegue também, se a gente ocultar aqui a camada, a gente consegue ver a camada original, a camada de baixo, né? Isso faz com que a gente tenha um pouco mais de liberdade, de repente, de fazer uma alteração específica nessa camada. Bom, criativos, agora vamos com a segunda ferramenta aqui que trouxe também uma nova atualização e essa é a ferramenta Remover. Muita gente já conhece ela, mas ela teve um aprimoramento aí também. Então, no modo, a gente consegue o automático, que ela usa ou não a IA generativa. Temos a IA generativa habilitada ou a IA generativa desabilitada, né? E o interessante é que agora ele trouxe uma nova opção também para a gente criar uma nova camada. Antes ele fazia essa alteração diretamente na imagem. Uma vez que ele fazia essa aplicação, a gente já não conseguia mais manipular especificamente aquele elemento que ele mudou. Agora não, agora ele cria uma nova camada também. Então vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou fazer aqui o contorno ao redor aqui desse rapaz. E olha que interessante, vai funcionar da mesma forma. IA generativa, porém adicionando uma camada nessa nova aplicação. Muito simples, sem enrolação e de uma forma muito eficaz a gente trouxe aqui um resultado muito bom. Você pode ver que o preenchimento generativo também, ele continuou logicamente o objeto do fundo, né? Tanto esse pilar quanto também a mesa. Realmente a inteligência artificial aí está vindo para ficar definitivamente nos softwares hoje em dia. Vocês viram o resultado, né? O interessante de tudo isso é que agora o algoritmo ele ficou mais inteligente, não trazendo mais aqueles resultados com certo defeito, mas agora trazendo um resultado muito mais assertivo. E o melhor ainda, criando uma máscara para que a gente consiga manipular individualmente aquele efeito, aquela aplicação. Já a segunda ferramenta, a gente consegue escolher a versão do Adobe Firefly através da barra do preenchimento generativo. Então, isso nos traz a opção de escolher ali as versões do Firefly, seja ela mais recente ou até mesmo anterior. Por hora, criativos, eu não vejo muita diferença de você escolher a versão antiga. Tanto que a última versão do Adobe Firefly, que é integrado com preenchimento generativo, obviamente é a melhor, então não faz sentido a gente buscar as versões antigas. Mas talvez no futuro essa ferramenta terá mais sentido. Para mim, a melhor ferramenta dessa nova atualização é a ferramenta Harmonize, em português, harmonizar. E ela é para quem quer fazer manipulações de imagem, colocando objetos, elementos, pessoas
em cima de uma outra imagem, mas dessa vez ganhando tempo nas aplicações de sombra, de iluminação e todos aqueles efeitos que a gente tem que fazer para que uma imagem realmente pareça que está inserida naquele contexto. Aqui é o seguinte, criativos, o Harmonize, essa ferramenta harmonizar no português, né? Aqui eu trouxe duas imagens, né? A gente tem um doguinho aqui, a gente tem um gatinho aqui deitado, e a intenção é justamente colocar essas duas imagens, fazer o recorte dessas imagens e utilizar a ferramenta harmonizar para que elas fiquem de uma forma bem realista. Então, primeiro passo, vamos recortar aqui o fundo dessa imagem. Eu vou fazer o recorte pela própria ferramenta Criativo, só para exemplificar aqui para vocês, não é um recorte de alto nível, tão detalhado, mas para vocês terem uma noção aqui de como funciona essa ferramenta. Vou fazer a mesma coisa aqui com o nosso gatinho, vou remover o fundo. Agora, com o fundo removido, vocês podem ver que eu encaixei um pouquinho mais ou menos onde eu achei que ficaria interessante aqui a questão do ângulo. Vocês clicando na camada, por exemplo, clicando na camada do cachorro, tem aqui a ferramenta harmonizar. E ela funciona de uma forma muito simples, é só clicar nela. O Photoshop ele vai carregar, e o interessante de tudo isso é que ele vai nos proporcionar 3 opções. Então a gente tem 3 opções aí para escolher qual harmonização da imagem ficou melhor para aquela proposta, para aquele cenário. E olha que legal, criativos! Nessas 3 propostas, vocês podem ver que traz algumas nuances, algumas variações, né? Então, ela trabalha tanto as sombras quanto a iluminação e algumas outras aplicações de equilíbrio de cores, de matiz, de níveis de sombra, né? E a própria sombra também do ambiente, a sombra ali do doguinho, né? Que se reflete com o sol. Isso é muito legal. E a sombra de contato também, né? Então a gente tem uma sombra de contato aqui, muito legal, muito interessante. Eu vou escolher esse primeiro resultado aqui. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui com o nosso gato. Então vamos clicar em harmonizar. E olha aí, criativos, que sensacional essa ferramenta, hein? Olha, eu confesso para vocês que depois do preenchimento generativo do Photoshop, essa ferramenta para mim foi uma das melhores que veio para mudar tudo no quesito de manipulação de imagem. Isso aqui fez com que a gente tenha ganhado aí bastante tempo na nossa manipulação, se fosse uma peça publicitária, um digital, um social media, enfim. É muito legal, criativos. E aí são infinitas as possibilidades no uso dessa ferramenta harmonizar. Eu vou fazer um vídeo, depois eu vou fazer um outro vídeo só falando dessa ferramenta, fazendo alguns testes bem diferentes aí para a gente explorar um pouco mais essa ferramenta Harmonize do Photoshop, que eu tenho certeza que vai ficar na versão definitiva aí do Photoshop em breve. E olhando esses resultados, realmente é incrível, né, criativos? A efetividade que essa ferramenta traz para a nossa aplicação de uma forma tão rápida. É só recortar uma imagem e apertar o botão Harmonize e já está tudo resolvido. Já a ferramenta Generative Upscale veio junto no combo aí da inteligência artificial, agora dando a possibilidade de aumentar a resolução das nossas imagens, 2, 3 ou até 4 vezes mais da imagem original. Tudo isso com uma ferramenta que é integrada com a inteligência artificial. Aqui eu tenho uma imagem do nosso doguinho aqui deitado. A imagem ela está aqui na proporção de 1618 por 1080, 72 dpi. E o que acontece? Para a gente fazer essa aplicação, você vai fazer o seguinte, vai clicar em imagem e logo abaixo do tamanho da imagem existe aprimoramento generativo. Então você vai clicar nesse aprimoramento e agora a gente tem a opção de aumentar essa qualidade em 2, 3 ou 4 vezes mais. Porém, se eu coloco aqui, ele já vai explicar que essa proporção ela está muito grande, porque o limite dessa ferramenta é 4.096 pixels. Então essa ferramenta não faz mais que isso. Então neste caso aqui, ele só vai deixar eu colocar 2 vezes mais. Se você tem uma imagem menor, aí sim você consegue colocar aí 4 vezes mais, até que ele atinja o limite que é de 4.096 pixels, tá bom? Então, ó, 2 vezes mais e eu vou clicar agora em aprimorar. Então, o Photoshop ele vai fazer essa aplicação com a inteligência artificial e esse foi o resultado criativo. Vocês podem ver que a própria prancheta aqui ela aumentou o tamanho, né? E se a gente ocultar aqui a imagem que gerou com a imagem original, a gente vai ver levemente
uma mudança aqui na resolução da nossa imagem, trazendo um pouco mais de nitidez, um pouco mais de detalhe. E essas foram as novidades criativas que o Photoshop trouxe pra gente. Eu não sei se todas irão para a versão definitiva do Photoshop, mas eu aposto na ferramenta Harmonizar. Para mim, essa ferramenta ela veio para revolucionar, da mesma forma que o preenchimento generativo veio na época. E deixa aqui nos comentários qual ferramenta vocês acham que mais vai impactar nos nossos processos criativos. E se esse vídeo te ajudou, criativo, se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no universo do design, seja novidades, atualizações, ferramentas e tudo mais, só vou pedir uma coisa: deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço, até breve, até mais design.